bem-vindo à Jornada de Lições. Estamos aqui novamente para mais um momento gostoso que nós aprendemos da Palavra de Deus. E hoje no canal Jornada de Lições nós vamos começar esse quadro que é Instruções na Jornada. E você é o meu convidado para estar participando, para estar aqui comigo todos os domingos às 9 horas da manhã, aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus. Jesus era aquele personagem que falou com todo mundo sobre vários assuntos e soube como falar. E na jornada de lições, nós vamos estar também dando essas instruções e pedir para que o Espírito Santo nos ajude da mesma forma, falar com a mesma clareza, com a mesma simplicidade, sem complicação, falar sobre tudo e falar com todos, né? Sobre vários assuntos. Então você é meu convidado. Na nossa instrução da jornada de hoje, eu quero trazer para você Gênesis 2, versículo 16 e 17. Mas antes de nós lermos a palavra de Deus, eu tenho uma pergunta para te fazer. E essa pergunta é o seguinte: quando Deus te diz não, né, de alguma situação da sua vida, você acha que é uma proibição ou uma proteção? Quando Deus diz não para você em algo que você pediu, em algo que você orou, em algo que você clamou, você acha que é uma proibição ou proteção? Eu quero que você coloque aqui nos comentários, tá? Vamos interagir, vamos estar participando. Bom, você coloca aí o que você acha, se é proibição ou proteção, mas vamos continuar aqui com as nossas instruções. Muitas vezes, queridos, nós só focamos, na verdade, naquilo que Deus nos proibiu. Muitas vezes nós só olhamos para aquilo que Deus disse ainda não ou agora não. Ou muitas vezes nós olhamos só para aquilo que Deus falou não, mas esquecemos de olhar para todas as variedades de coisas que o Senhor disse sim. Não é verdade? Eu tenho certeza que na sua vida, assim como na minha, o Senhor disse sim em várias áreas das nossas vidas, né? A palavra é a nossa instrução, é o nosso guia, nós sabemos o que nós podemos fazer. E Deus fala sim para muitas coisas. Sim para um viver em santidade, sim para falar a verdade, sim para ser honesto, sim para ser leve, para ser verdadeiro, sim para viver feliz. Deus fala sim para muitas coisas. Mas, na verdade, nós acabamos focando somente quando Deus diz não e achamos aquilo como uma proibição, que Deus não me ama, Deus quer me prejudicar, né? Muitas das vezes nós vemos temos esse olhar, infelizmente. Mas a realidade é outra muito diferente. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 16 e 17, que eu vou estar lendo com você, e te convido também a abrir e junto comigo, diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, o Senhor deu uma ordem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente. Olha só, o Senhor falou que de toda árvore ele poderia comer livremente. Só que no versículo 17, Deus deu uma única restrição. Mas, todavia, no entanto, da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha como está claro essa explicação, essa instrução de Deus para mim e para a sua vida. O Senhor deixa bem claro que de toda a árvore do jardim Adão podia comer. Só que Deus deu uma única restrição. Deus falou: olha, da árvore da ciência do bem e do mal dela você não coma, porque quando você comer, você vai morrer. Então, o que nós podemos tirar de instrução para a nossa vida? Hoje, muitas vezes, não é diferente. O Senhor nos instrui naquilo que nós devemos fazer, que é o que é bom, que é o que é reto, que é o que agrada a Deus, que é viver em santidade, como eu falei, que é poder obedecer a sua palavra, não é verdade? Mas às vezes nós desejamos tanto uma coisa, que todas as outras coisas que Deus nos deu, nos ofereceu, né, para desfrutar, mas a gente não consegue desfrutar. Você já parou para pensar que muitas vezes nós não conseguimos desfrutar da alegria, da vida, do dia a dia, da família, né, de todas aquelas coisas que aos nossos olhos parecem pequenas, mas foi Deus que nos deu. Nós não conseguimos desfrutar. Não, nós queremos aquela árvore do conhecimento, né? Aquilo, porque se eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. E Deus falou: olha, se você tiver isso, se você comer isso, você vai morrer. E não é diferente conosco hoje. A palavra nos instrui o caminho da bênção e o caminho da maldição, o caminho da vida e o caminho da morte. Então nós precisamos aprender com o Senhor e com a palavra do Senhor, né, nessa manhã, que o Senhor sempre nos dá instruções claras. E aqui o Senhor deu instrução muito clara para Adão. Hoje não é diferente nas instruções, porque na verdade nós sabemos que aquilo que a gente planta, a gente colhe, na verdade, e muitas das vezes o Senhor fala não, a gente vai lá e age com as nossas mãos, depois vem as consequências.
Então, que nós possamos aprender aqui. Por quê? Porque, na verdade, essa proibição era uma proteção. Proteção contra o quê? Proteção contra a morte, tanto espiritual quanto física. Por quê? Porque o Senhor falou que se ele comesse, certamente ele morreria. Deus deu uma ordem direta para Adão, porque é o que está escrito, e ordenou o Senhor Deus ao homem. Deus ordenou para ele, falou: olha, você não, você vai comer livremente de todas as árvores, mas do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer. Deus foi muito claro, muito objetivo no que ele disse, e Adão não tinha nenhuma dúvida quanto a isso. Eu entendo que quem foi enganado foi a Eva, mas para Satanás chegar até Adão, ele tinha que passar por alguém, porque ele não conseguia chegar até Adão. Pode perceber. Então ele foi com uma conversinha muito sutil, muito ardilosa para Eva, e aí ficou muito mais fácil ele se aproximar de Adão, porque quando Eva chega para Adão, Eva é uma voz conhecida, né? Então, aqui mostra de uma forma muito clara que muitas vezes nós estamos assim também. Deus deu uma ordem muito clara para nós daquilo que nós temos que fazer, do que nós temos que obedecer, de que forma nós temos que viver. E mesmo assim, ainda, a gente tem dificuldade e colocamos em xeque a voz de Deus, porque foi o que aconteceu. Aqui não era em questão de fruto, em questão de obediência, em questão de ver quem realmente tinha o governo do coração do homem. Porque se ele tivesse falado para Eva, não, Deus falou para não comer, eu não vou comer. Né? Eu creio que Deus tinha dado outra solução, mas não, infelizmente ele cedeu à voz da mulher e a mulher cedeu à voz da serpente. E aí eles acabaram pecando. Então Deus deixou muito claro que ele morreria. E o que, que aconteceu? Realmente hoje, infelizmente, todos nós temos que passar pela morte. Primeiro a morte espiritual, quando nós não temos Cristo, e depois a morte física. Não é verdade? A pior de todas é a espiritual, esse afastamento de Deus, né? Estar longe de Deus é algo terrível. Então, que você hoje possa entender que quando Deus te diz não, é para sua proteção. Quando um pai e uma mãe falam assim para o filho, não coloque o dedo na tomada, que se você colocar, você vai tomar choque. Ele está fazendo isso porque ele quer proibir? Ah, não, eu não quero que você encoste ali, porque vamos dizer assim, por capricho? Não, de maneira alguma. Não é por capricho, é por segurança, é por proteção. E da mesma forma Deus, quando Deus falou para Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, era para proteção de Adão. Mas infelizmente ele não deu crédito, ele preferiu colocar em xeque a voz de Deus, e muitas das vezes nós não somos diferentes de Adão, nós também colocamos a voz de Deus em xeque, ouvimos outras vozes e não a voz de Deus, e o que nós fazemos? Infelizmente, pagamos para ver. Essa é a verdade, né? Igual aconteceu aqui. Porque está muito claro, eu creio que tudo que nós temos visto hoje no mundo declara só uma coisa, que Deus estava certo o tempo todo. Porque hoje o que nós vemos é o pecado tomando conta, a violência tomando conta, a mentira tomando conta, né, a malícia tomando conta, tudo aquilo que nós temos visto, guerra, morte, injustiça, tudo aquilo que Deus já sabia que iria acontecer e queria privar o homem, mas o homem não. Infelizmente, ele tomou essa decisão. Tudo isso também nos mostra uma coisa, que Deus nos dá livre arbítrio. E quando Deus definiu para o homem que não era para ele tocar naquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ali Deus estava definindo o livre-arbítrio. E isso é importante, porque ser livre é isso, é você poder escolher o bem e o mal, é você poder ter a oportunidade de saber e de escolher, porque senão não seria livre-arbítrio, não é verdade? Mas Deus não, quando ele coloca ali para dar uma condição, quando ele coloca uma restrição, ali ele coloca, eu confio em você. Eu estou te dando um voto de confiança que você vai me servir livremente por escolha. Então, que nessa jornada de hoje, você também, nas decisões que você tem que tomar durante essa semana, nesse dia, que você possa tomar essas decisões guiado e dirigido pelo Espírito Santo, sabendo que dependendo da decisão que você tomar, que eu tomar, ela vai decidir o rumo da nossa vida. Então, que possamos aprender, né? Que possamos entender que a voz de Deus é sempre a melhor voz a ser ouvida. Mas para que possamos ouvir a voz de Deus, precisamos silenciar as outras vozes. Então, que nesse domingo,
que nessa jornada, que nessa instrução, você peça a ajuda do Espírito Santo para silenciar as outras vozes, as vozes da serpente, as vozes da sociedade, as vozes de amigos, as vozes até dentro de você mesmo, todo esse barulho. Silencia, fala, Senhor, silencia, silencia essas vozes, porque eu quero ouvir só a tua voz. A voz de Deus sempre será a melhor, sempre nos vai levar para um momento, para um lugar de vida, de paz, de leveza, de tranquilidade. Amém? Então, essa é a nossa instrução da jornada de hoje. Eu espero você aqui domingo que vem, combinado? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Eu não coloquei, não falei no começo, mas estou falando agora. Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e também ative o sininho para que toda vez que eu colocar e subir um vídeo novo, você esteja recebendo. Combinado? Eu espero você aqui no próximo domingo às 9 horas da manhã para mais instruções da jornada. Deus te abençoe e até a próxima.